Voltamos com Viver Ciência. Vamos agora entender a importância do reconhecimento das bonecas Carajá como patrimônio cultural brasileiro. Uma das características do reconhecimento pelo Instituto é que a iniciativa precisa partir da comunidade interessada. Vamos compreender como funciona o registro. Os aspectos que envolvem aquela manifestação. Pode ser uma festa, celebração, pode ser um local sagrado, pode ser um modo de fazer, né? Então, no caso das bonecas Carajá, foi reconhecido o modo de fazer das bonecas Carajá. Como que ela é feita, como que é feito o repasse desse conhecimento entre as gerações. Mais importante que o reconhecimento do IPHAN é o processo de salvaguarda. O órgão procura identificar quais são as barreiras em preservar a prática das esculturas. Os Carajá têm duas grandes dificuldades. A argila está cada vez mais difícil de ser encontrada e a geração atual, as jovens das tribos, pouco conhece sobre a maneira de fazer as bonecas. A salvaguarda pretende dar suporte às comunidades indígenas para que o conhecimento não se perca. Então essas bonecas elas representam as fases de vida, né, do povo Carajá, representam os vários mitos, né, os elementos sagrados da mitologia Carajá. Então, reconhecer as bonecas foi reconhecer que, através delas, a gente está conhecendo mais esse povo, né, Carajá, que é o povo brasileiro. Ok, vamos continuar nossa conversa. Professora Ney Clara, o reconhecimento contribuiu para a inserção econômica e social dos Carajá? Desde os anos 1940, os Carajá são buscados por colecionistas, por compradores de produtos artesanais, para vender a sua produção, que é bastante numerosa e muito significativa, tanto quanto a cestaria, a cerâmica, a plumária, né? E então, desde essa época, a gente tem muitos relatos de outros pesquisadores que passaram por lá e observaram, né, que eles eram muito procurados para vender o seu artesanato, né, o que é chamado de artesanato. Então, as bonecas, elas são vendidas desde essa época, que foi quando a sociedade entrou, a sociedade Carajá, de um modo geral, entrou em contato com a sociedade envolvente, né, a sociedade brasileira, segmentos da sociedade brasileira. Mas eu creio que com o registro da boneca como patrimônio cultural imaterial do Brasil, isso certamente vai chamar a atenção de mais pessoas buscando a aquisição principalmente das bonecas, não só de outros objetos, mas principalmente das bonecas, dado esse reconhecimento que o IPHAN, né, apôs, digamos assim, na produção cerâmica dos Carajá, das ceramistas Carajá. Você tem que pensar que o reconhecimento das bonecas pelas políticas públicas brasileiras, né, na medida que você tem o IPHAN, que é um órgão que vai fazer o registro, isso implica, né, nos planos de salvaguarda dessa boneca. Quer dizer, para que registrar as bonecas, né? A registrar as bonecas, no caso das políticas públicas, é fazer o plano, não é, Ney, de salvaguarda dessas bonecas. E que pela legislação, as gestões nesse sentido já deveriam ter sido feitas 6 meses após o registro. E, na verdade, a gente está há mais de um ano, não é? E por que eu estou falando na questão da salvaguarda? Porque a salvaguarda é garantir que esse bem, e aí eu coloco não só o objeto, mas as pessoas que produzem esse artefato, tenham condições, não é, de continuar fazendo esse artefato. E aí, nesse sentido, quer dizer, eu acho que gestão, né, dentro da salvaguarda, para garantir a circulação desse bem, é um ponto fundamental. E por que eu estou falando isso? Porque não basta simplesmente as bonecas serem produzidas e ter um desejo de comercialização. Porque nós temos circulação econômica de forma diferenciada. Nós temos questões culturais que perpassam a forma da comercialização. E vou dar um exemplo bem claro. No processo de patrimonialização das bonecas, foi realizado no Rio de Janeiro
uma exposição, né, que o museu foi o gestor dessa exposição, no Museu do Folclore, que tem a Casa do Artista Popular. O fato de se colocar, de se fazer essa exposição, garante a todos os artistas que lá expõem a comercialização do produto. No entanto, já tem 2 anos que a exposição foi realizada e os carajás, né, as mulheres e os homens, não conseguiram canalizar as bonecas para serem comercializadas. Inclusive, eu queria saber como funciona esse processo em que a boneca deixa de ser um simples brinquedo e passa a simbolizar, por exemplo, a cultura do povo. É como brinquedo que ela simboliza a cultura do povo. É justamente quando a criança pega a boneca para brincar, desde esse processo dela aprender a fazer junto com a ceramista, ela já aprende a fazer a boneca e aprende a brincar, né? Porque a boneca, ela tem, digamos, inúmeras representações, né? Ela representa seres sobrenaturais, ela representa cenas do cotidiano, ela representa, por exemplo, a família Carajá, com todas as suas classes de idade, os ciclos de idade, desde o recém-nascido até o avô encurvado, é representado em toda a sua, digamos, a sua evolução cíclica das classes de idade. Então, nesse processo, nessas várias representações, a criança está brincando e, ao mesmo tempo, ela está aprendendo sobre os signos importantes de identificação, de identidade da pessoa Carajá. Você de casa está curioso para saber mais sobre este tema? Depois do intervalo, nossas entrevistadas vão responder perguntas do público e de especialistas também. Continue com a gente aqui no Viver Ciência. Mestrado é um procedimento acadêmico, é um grau acadêmico que é concedido como a graduação. Você faz a graduação para poder exercer uma determinada profissão. Ora, se você pretende seguir na academia, ser uma pessoa que tem um conhecimento cada vez maior sobre um assunto, a academia criou etapas. A especialização é uma delas. Mas o mestrado significa que, sobre uma determinada ciência, você tem o conhecimento de mestre. E aí você obtém esse título acadêmico. Como é que você obtém esse título acadêmico? Quando você realiza uma dissertação baseada numa pesquisa ou numa revisão bibliográfica, cujo conhecimento não é inédito, mas é um conhecimento científico confiável. E você submete isso a uma banca de pessoas daquela área que dizem: este pesquisador, nesta determinada área, tem o conhecimento de um mestre.